Obrigado, Valdênia. Amém. Deus abençoe a todos aí também nos Sorrindo para a Vida. Bom dia a você de todo o Brasil ligado na programação da TV Canção Nova. Agora é hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Olha, a gente vai para Roma porque lá o Papa Francisco celebrou a festa, a solenidade do batismo do Senhor. E chuvas no Rio de Janeiro, a cidade carioca entra em estado de atenção por conta das chuvas na capital. E direto da Terra Santa, as últimas informações sobre o recorde de peregrinos na Terra de Jesus. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Olha, nesse domingo, o Papa Francisco celebrou a solenidade do batismo do Senhor no Vaticano. Ele também batizou 32 crianças recém-nascidas e reafirmou a importância de dar a elas este sacramento. A Lízia Costa tem as informações. Bom dia, André. Bom dia a todos. A celebração da solenidade do batismo de Jesus foi presidida pelo Papa Francisco dentro da Basílica de São Pedro. Lá participaram com eles alguns fiéis pais de 32 crianças, também padrinhos, foram levadas para serem batizadas pelo Papa Francisco. E ele fez uma homilia simples, rápida, já que era um momento também muito delicado, 32 crianças dentro da Capela Sistina para serem batizadas, ou seja, ele escolheu fazer uma homilia mais rápida, sem o uso de um texto também pré-escrito. Ele disse na homilia que o batizar um filho é um ato de justiça, porque nós no batismo damos um tesouro que é o Espírito Santo. A criança sai do batismo com a força do Espírito dentro de si. E é o Espírito que vai ajudar, que vai defender, que vai fazer com que ela cresça. E ele disse que por isso é muito importante batizá-la ainda quando pequena, ainda quando bebê, porque é esse auxílio do Espírito Santo que vai acompanhá-la até a fase adulta, até durante toda a vida, é claro. E o Papa destacou também a missão dos pais e dos padrinhos de acompanhar essa criança no crescimento da fé. Diz que é preciso, além da catequese, também dar um bom testemunho dentro de casa. Mais uma notícia, hoje o Papa Francisco se encontrou com bispos dos Estados Unidos, eles fazem a visita ad limina, quase encerram, já durante todo o ano passado vieram esses bispos de diversas regiões dos Estados Unidos, e encerram agora esse ciclo de visitas ao Papa. E em fevereiro começa o ciclo de visitas dos bispos brasileiros. É o ano que todos os nossos bispos vêm se encontrar com o Papa, vêm se reunir com ele. Então, vamos rezar também pelos nossos bispos que vêm durante todo este ano visitar o Santo Padre. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olha, em Portugal, a Comissão Justiça e Paz, que é um organismo da Igreja Católica, pediu o fim do conflito entre Estados Unidos e Irã. O conflito entre Estados Unidos e Irã gerou uma onda de insegurança em todo o mundo e aqui na Europa não é diferente. A Comissão Nacional de Justiça e Paz, um organismo da Igreja Católica Portuguesa, alertou das graves consequências que pode ter o agravamento desse conflito. Essa comissão diz que é necessário acabar com esse espiral de respostas violentas. A cada ataque de um país, o outro planeja uma violência maior. Também ela denunciou o uso de armas e novas tecnologias para mortes selecionadas. Segundo isso, não justifica nenhum ataque, mesmo que seja para a segurança ou legítima defesa, porque não leva em consideração o valor da vida. Também alertou pelo crescente número de atentados terroristas que isso pode gerar e também esses ataques podem atingir inúmeros civis e uma população que fica à mercê destes ataques. Segundo a Justiça e Paz, isso vai gerar um agravamento no número de refugiados que vão procurar segurança em outros lugares do mundo. Por isso, a comissão pede o fim desse espiral de violência e alerta todo o mundo para que possa ajudar e motivar esses países a acabar com esse conflito em prol da paz entre todas as pessoas. Nós vamos nos unir ao Papa Francisco, diz a comissão, em oração para que a paz se estabeleça. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias.
A seguir, a gente continua falando sobre Estados Unidos e Irã, porque aumenta a tensão por lá no Oriente Médio após ataque à base militar dos Estados Unidos. A gente vai para o intervalo e agora com as imagens ao vivo da Avenida 23 de Maio, aqui em São Paulo. Lembrando a você, motorista, o seguinte: na capital volta hoje o rodízio de veículos. A restrição é para os carros com placas com final 1 e 2, das 7 às 10 da manhã e das 17 horas às 20 horas. A gente volta já. Canção Nova Notícias está de volta e a gente continua falando sobre notícias internacionais. Um novo ataque à base militar dos Estados Unidos no Iraque deixou 4 feridos e aumentou a tensão no Oriente Médio. As informações com Claudete Francisco, direto da Flórida. Segundo o comunicado das Forças Armadas iraquianas, 8 foguetes foram disparados contra a base militar que abriga soldados nos Estados Unidos. A declaração não mencionou quem está por trás dos ataques. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse estar indignado com este ato. Este é o 3º ataque contra esta mesma base nos últimos dias. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias. Vamos ao que é notícia nos principais jornais estrangeiros. A capa do The New York Times destaca, então, os protestos no Irã. O jornal diz o seguinte: crescem protestos no Irã após queda de avião. Críticas vindas de pessoas ligadas ao governo surpreendem. Um importante comandante militar iraniano fez um raro pedido de perdão neste domingo, depois que as forças de segurança dispararam contra manifestantes indignados com a queda do avião que levou a oposição às ruas e tem provocado divergências dentro da base conservadora do governo. E o espanhol El País destaca o fim dos conflitos na Líbia. O homem forte do país aceitou o cessar-fogo proposto pela Rússia e pela Turquia. O governo da União Nacional aceitou a cassação da violência apoiada pelo líder do leste do país. O leste e o oeste da Líbia, que se enfrentam há 9 meses, aceitaram, portanto, neste sábado, o cessar-fogo. Entre os destaques do Washington Post está a erupção do vulcão Taal nas Filipinas. O vulcão espalhou cinzas por mais ou menos 96 quilômetros ao norte do país. Autoridades alertam que o vulcão pode atingir o nível 5, o mais perigoso. A gente tem, inclusive, imagens do momento da erupção. São imagens impressionantes. A erupção causou, como você está vendo aí, uma tempestade de raios e trovões. Realmente uma imagem impressionante da erupção do vulcão nas Filipinas. Cerca de 8.000 moradores da ilha do vulcão e de outras cidades de alto risco foram retirados da zona de perigo na noite deste domingo. Realmente imagens muito impressionantes. Falando em impressionantes, o estado do Rio de Janeiro, aliás, a cidade do Rio de Janeiro, está em estado de atenção. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que a capital fluminense entrou no estado de atenção às 5h50 de hoje por causa das fortes chuvas que atingem a cidade. Olha, há registro de volume de 10 milímetros de água em 15 minutos, em pelo menos 2 estações pluviométricas do sistema Alerta Rio. Para as próximas horas, continua então a previsão de pancadas de chuva forte na cidade, principalmente na orla do município. E atenção, motoristas, porque há registro de acúmulo de água, provocando alagamentos e bloqueios na Zona Sul, na Ilha do Governador e na Avenida Presidente Vargas. E ainda falando sobre tempo, a gente confere agora a previsão do tempo para todo o país. No sul, chuva persistente com risco de temporais para Florianópolis e Curitiba. Chove também no Rio Grande do Sul.
Na região sudeste, um sistema de baixa pressão favorece a formação de temporais no leste de São Paulo, sul fluminense e de Minas Gerais. Sol forte e tempo firme no Espírito Santo. O tempo fica abafado no centro-oeste e chove em vários momentos do dia no Mato Grosso do Sul. As demais áreas da região têm sol e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. No norte, chuva frequente entre o Amapá, Pará e Rondônia. Sol e tempo firme em Roraima. Para as demais áreas, dia ensolarado com chuva a partir da tarde. Tempo firme em quase todo o Nordeste. Chove no Rio Grande do Norte e Piauí. No interior e na Bahia haverá pancadas de chuva isoladas. Muito bem. A seguir, a gente confere o turismo israelense que recebeu recorde de peregrinos em 2019. A gente vai para o intervalo agora com imagens novamente da capital paulista, do trânsito da capital, que hoje tem dia nublado e mínima prevista de 20 e a máxima de 26 graus. Um dia bem agradável, clima ameno aqui na capital paulista. A gente volta já. Estamos de volta e vamos direto para a Terra Santa, porque lá está a Lurdinha Nunes, a nossa correspondente na Terra de Jesus, né, Lurdinha? Aí o Ministério do Turismo israelense e palestino confirmam que teve recorde de turistas em 2019. Não é, Lurdinha? Bom dia para você. Bom dia, André, um bom dia a você, um bom dia a todos. Olha, nós estamos aqui em Jerusalém, na Jaffa Gate, não? Bem aqui por onde passam milhares de peregrinos todos os dias. E peregrinos de todas as partes do mundo. Agora há pouco, aqui com o Cristiano, nós estávamos vendo a quantidade de africanos que passaram por aqui, de asiáticos, de pessoas da América do Norte, da América Latina, da Europa, porque neste dia frio, porque aqui está bem frio, tá? Chovendo, às vezes sai o sol, às vezes vem a chuva, mas nós temos assim um grande motivo para festejar hoje, que é o número recorde de turistas que passaram pela Terra Santa em 2019. Está sendo uma crescente, cada ano aumenta o número, o que é uma alegria muito grande. E também, na nossa matéria, você vai acompanhar, nós encontramos alguém aqui, uma surpresa para você que acompanha, né, os nossos programas, encontramos os grupos do Brasil e também a mensagem do custódio, né, pedindo oração pela paz na Terra Santa, pela paz no mundo inteiro e que 2020 possa ser também para todos nós, novamente, um recorde de pessoas que visitam os lugares santos. Como eu disse aqui da porta da Jaffa Gate, eles passam para visitar o Santo Sepulcro, o Getsemane, o Muro das Lamentações e os santuários aqui de Jerusalém. André, um bom dia para você, um bom dia a todos e você acompanha a nossa matéria. Os números são eloquentes, 4.551.600 turistas, 10,6% a mais em relação a 2018. E de acordo com o ministro do Turismo de Israel, Yariv Levi, 2019 se encerrou com um novo recorde para o turismo. Recorde de sempre na chegada dos turistas, inclusive no mês de dezembro de 2019, 358 mil, 10% a mais em relação a dezembro de 2018. É o terceiro ano seguido que o recorde de chegadas é superado. Jerusalém e Tel Aviv são as cidades mais visitadas. Olha, realmente fui surpreendido, porque é um número muito grande de peregrinos esse ano, no mês de novembro e outubro. Então é surpreendente ver essa manifestação de fé. O nosso grupo são aí uns 160 peregrinos, 3 ônibus. Os peregrinos, hoje é o último dia, os peregrinos estão voltando assim, encantados com essa experiência de fé. Para nós ter contato com cristãos, tantos cristãos do Brasil, mas cristãos do mundo inteiro, isso só fortalece a nossa fé e a gente volta ainda mais renovado para o Brasil.
Bom, essa é a primeira vez que nós vemos aqui com esse tanto de gente, sempre um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim Deus nos presenteia com possibilidades de fazer visitas, de forma que possamos encontrar o sagrado aqui nesse local. Nas palavras de Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, as esperanças e as orações para esse novo ano. Beh, noi certamente ce lo auspichiamo che il numero di pellegrini ci sia continuo. Esperamos que o número de peregrinos continue crescendo. A respeito, eu me atreveria a dizer que os próprios peregrinos são um elemento de desencorajamento de eventuais formas mais explícitas de conflito. Espero e rezo para que os peregrinos sigam vindo com fé à Terra Santa. Falando em turistas, se você vai viajar, precisa cuidar da segurança da sua casa, do seu apartamento, isto porque elas podem servir de iscas para os criminosos. Olha, uma medida simples, como não deixar a residência com cara de abandonada, né? E até mesmo contar com a ajuda dos vizinhos na hora que for viajar, pode prevenir assaltos e outras coisas mais, que não são tão agradáveis assim. Vamos conferir a reportagem de Sidney Fernandes. Correspondência esquecida na caixa de correios, objetos abandonados e nenhum movimento de pessoas na casa. Sinais muito observados por criminosos, principalmente no período de férias, quando as famílias viajam. Em São Paulo, o número de furtos e roubos em casas e condomínios ultrapassa os 12 mil por ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Para tentar reduzir a criminalidade, o Estado implantou há 10 anos o programa Vizinhança Solidária. Em parceria com a Polícia Militar, um vizinho vigia a casa do outro e qualquer movimentação estranha, as viaturas são acionadas. Quando a informação chega para mim de algum responsável da rua, eu já passo para a viatura do setor, que está próxima, já passo direitinho as características, o que está acontecendo, e a viatura chega de imediato. Consegue abordar, consegue verificar e geralmente evita o crime. Eles sempre fazem 190 e em seguida aciona comandante de companhia ou nos grupos aonde eles pertencem, né? Sempre tem alguém da companhia de polícia ali ligados e atentos a todas as ações. Os moradores desta rua fazem parte do programa Vizinhança Solidária. Ainda assim, olha só como eles tentam se proteger. Tem câmeras por todos os lados, os portões são reforçados, além da presença de cães. A sensação de segurança melhorou após o policiamento comunitário. O número de ocorrências caiu mais de 40%. E tem os carros de polícia que passam com bastante frequência aqui nos horários determinados, né? Então isso ajuda bastante. Inibe, a gente fica de olho, os vizinhos também se ajudam, um se comunica com o outro quando vê alguma coisa suspeita. Eu, por exemplo, fico de olho sempre nas câmeras que pega aqui essa região toda, então é uma ajuda assim com todo mundo. Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou na edição da noite do Canção Nova Notícias às 6h45. Você fica agora com a programação do Manhã Viva, na companhia de Renata Vasconcelos.